o quanto os adolescentes com redes sociais, né, o quanto as amizades digitais vão prejudicar lá na frente. Eu acho que o adolescente ele vai se afastar naturalmente dos pais, como nós já fomos adolescentes Sim. aqui, quem está nos escutando também. É uma fase de diferenciação, então eu preciso me distanciar para eu conseguir me reconhecer. Como ainda tem um pé na infância, por mais que eles não admitem, e um pé nesse universo tão desconhecido e tão almejado e que ao mesmo tempo assusta tanto, isso faz com que o adolescente tenha, na maior parte das vezes, um comportamento mais rebelde, um comportamento mais desafiador. Naturalmente, né? Naturalmente. Faz parte do desenvolvimento até, Faz né? parte, e toda a postura do adolescente que grita mais, que briga mais, que sei o quê, que faz aquelas cenas que você fala, me parece que vai cair o mundo, porque não tem a roupa pra ir na festa, e eu sou a pessoa mais horrorosa do mundo. A novela né? mexicana. Aquilo, o que é aquilo? Aquilo é justamente esse comportamento exaltado, porque tudo é muito grande. Tudo é muito grande, porque ainda existe um universo muito próximo e uma ausência de recursos para tanto, e eu não estou nem na infância e não estou nem na vida adulta. Então, assim, onde eu estou? Eu estou meio à deriva, né? Então, esse lugar que o adolescente está, ele é de uma aflição muito grande. Então, a palavra que mais define essa fase, eu acho que é a dúvida. A dúvida, a insegurança. Por isso que é muito fácil o adolescente buscar agrupar, se ele quer pertencer. Você vê sua filha nesse mês, ela tá toda cocota lá, né? Toda barbizinha. Daqui a pouco tá gótica, daqui a pouco tá, sei lá o quê, skatista, surfista. Por que isso? Procurando a tribo. Porque ela está procurando ela mesma, através Se das encontrar, tribos né? que ela entra, para ela se sentir pertencendo, para ela se sentir, bom, gostam de mim aqui, eu sou aceita, eu estou segura, porque eu tô num grupo, então eu não estou sozinha, Achei essa minha sensação. turma. E os pais, na verdade, eles ficam com uma dificuldade de acessar, porque tudo para o adolescente nesse momento que remeta aos pais vai ser voltar para um lugar infantil que eles não querem voltar. Eles querem crescer. Ou de podar, né? Isso, então é uma relação de amor e ódio, né? Eu detesto que você fique dizendo que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer, e eu preciso de você. Só que se eu precisar, será que eu vou ser muito infantil? Eu não quero depender, eu não quero precisar, porque é muito mais. Meus amigos são muito mais legais e me entendem muito mais que você, né? Agora, o universo das redes sociais, que é uma variável comportamental desse momento, que a gente não pode negar, gostando ou não gostando, faz parte, a gente tem que entender que é um mundo de grande ilusão, mas que é um mundo que faz parte dos jovens dessa era. Então, sim, são jovens que transitam muito pela idealização e têm um espaço muito grande que eles ficam planando na idealização, porque esse universo virtual ele é muito sustentável hoje em dia. Você vai para muitos lugares. Hoje aquilo fica muito tempo, tem muitas ferramentas para ficar ali. Então, é engraçado que hoje um desafio muito grande do jovem de hoje da família desse jovem é conseguir encontrar esse equilíbrio entre o jovem transitar pelas redes sociais, que não vai dar para você tirar isso do jovem, esquece. Mas né? tem que ficar de olho, né? Não Claro, tem jeito, com o que tá né? olhando. Mas não tem jeito de você querer tirar isso dele, faz parte. Mas você também se fazer presente, sem ser tão controlador, mas começar a apresentar para esse jovem como também é importante, valioso, o cara a cara, o sentar na mesa, o conversar. Porque os jovens, eles teclam muito bem, eles conhecem muito bem os aplicativos, eles fazem videozinho de um jeito que não dá para acreditar, só que eles têm dificuldade de olhar no teu olho Conexão, né? e viver uma discussão. Sim. E argumentar. E a vida vai pedir isso. A vida vai cobrar. Então a gente tem que mostrar isso para o jovem e trazê-lo para esse universo. Eu acho que uma saída boa é que, como a nossa geração, por mais que seja uma geração que uns mais, outros menos, que teve, e a gente tem aí as nossas ferramentas de rede social, nós nunca vamos saber tanto quanto eles que nasceram nessa era. Sim. Né? Minha filha tem 1 ano e 3, ela já faz Ela assim faz com assim, o dedo, né? o dedinho, o negócio parece que já veio com o código. Já ali. vem com o DNA. Então, assim, nós não, eu tive que aprender, né? Uns mais novos já entraram um pouco mais, mas a era dos adolescentes hoje nasceram ali, né? Eles nasceram ali. Assustador. Então, o que a gente faz? A gente
mostra que precisa aprender com eles também. A curiosidade do adulto em entrar no mundo abre porta para o adolescente também fazer a troca do aprendizado. Sim. Filho, eu quero aprender, que legal, essa aí que está usando hoje, isso aí que faz, pô, que legal, não tenho noção, me mostra. Tal. Essa curiosidade e essa potência que você dá para o jovem, de que aquilo que ele faz você não sabe fazer, mas você tem curiosidade, você valida um lugar que ele precisa estar para pertencer, para se fortalecer. Você abre uma porta, né? Mas você também mostra para ele, pô, sabe, eu gosto quando você senta aqui comigo e toca um violão comigo. Pô, eu gosto quando você vê esse negócio, eu quero te mostrar uma música boa aqui que eu escutava. Sim. Mesmo que ele ache nada a ver, dá risada com ele e conta qual música é boa, então. Me mostra que eu tô por fora mesmo. Quando você compartilha os mundos sem mostrar que o seu é melhor e que o dele é péssimo, isso aproxima o jovem de você. Sem falar, na minha época que era bom, eu concordo, sem porque a ser gente professor o tempo todo. A gente é ser relacional, a gente precisa disso, né? A gente precisa dessa troca. Isso. Eles querem isso também, por mais que talvez eles não achem, que tem a fase da vergonha, né? De não querer dar um beijo no pai, na mãe. Precisa disso. Eu acho que isso é que estabelece a questão da confiança, né? Dessa troca, né? Dessa conexão mesmo, né? A gente precisa desse afeto, porque né? quando a gente se coloca com o filho, muitas vezes, claro, na busca do melhor, né? Filho, sai desse quarto, você só fica aí, ou larga esse iPad, que inferno, não sei o quê, não sai desse TikTok e tal. Eu acho que quando você faz isso, você se afasta do seu filho. E ele fica irritado com você. Porque você não está nem um minuto considerando o quanto ele está precisando agir assim. Se é certo ou errado, não sei, mas ele está precisando. Se a pessoa faz, é porque ela está precisando, por alguma razão. Então, você encontrar um lugar de conexão daquele universo, que, putz, eu não gosto, mas eu não amo meu filho. Então, se aquilo está fazendo parte do mundo dele, eu vou ficar junto. Eu vou contar rapidinho uma situação que eu lembrei aqui, quando eu atendi adolescente. Eu atendi durante um bom tempo adolescente. Só que, gente, era uma outra geração, Uma tá? outra Mas vale a pena aqui o exemplo. Dá para fazer associações. Legal. Porque é real, né? Não vou nem trazer para o momento, é real. Quando eu comecei a atender adolescente, era muito a moda que começou. Olha só o tempo da era Tiranossauro Rex. Começou o fone de ouvido, né? Então, eu atendi adolescente, eles vinham escutando música no fone, né? E não queriam fazer terapia. Que saco essa psicóloga, que chata essa mulher, não aguento, tal. Então, eles entravam bravos e eu perguntava assim, ô fulano, quem que te trouxe aqui, né? Minha mãe. Tô aqui porque minha mãe quer. Então, eu era a representação da extensão daquela mãe que quer que o filho faça isso e aquilo. Então, o que ele imaginava? Que eu ia obrigá-lo a fazer algo que a mãe está tentando há séculos, não consegue, e jogou para mim. É bem uma estranha, Sim, né? então era sempre assim, né? Aquele mau humor não olhava para minha cara, com aquele fone olhando para baixo. Para quem está escutando, vê que não muda muita coisa, tá? Muda o fio, mas não muda a situação. E aí, eu lembro que esse caso específico desse paciente chamava, já faz tanto tempo, posso falar, chamava Lucas. E ele vinha com fone, com fio, tá ouvindo, e sentava num canto e não queria papo comigo. Ele falava assim, minha mãe mandou eu vir aqui, vou ficar aqui sentado até terminar, mas não fala comigo, tá? Porque você falar, não vou responder. Curto e grosso. E ele ficava lá. E ficava, e eu olhava para ele, né? Falei, bom, primeiro no começo eu peguei um livro, li um livro, fiquei lá, eu ficava olhando para ele, e ele nem... Às vezes ele fazia uma olhadinha, voltava, tinha assunto, tá? Foi assim. Até que eu comecei a falar, onde eu vou me conectar com ele, né? Ele tá tão conectado com esse fio. E aí, um dia ele entrou, sentou, eu falei, Lucas, ele não me ouvia, né? Porque eu tava com fone. Lucas, ele olhou, eu falei, o que você tá ouvindo? Você não sabe? Você não sabe? Não conhece? Não, por isso que eu tô te perguntando. Eu não conheço mesmo. Aliás, tô tão por fora. E aí, ele falou. Aí eu fui na minha casa, naquela semana, estudar quem era, aquela banda. Você lembra quem era? Aí, não lembro, menina. Não lembro. Mas era alguém alguma banda que você conhecia? Imagina, zero, não sabia nada. Mas eu lembro que eu fui saber um pouco daquilo e tal. Aí ele veio, do mesmo jeito, e eu comecei a falar. Falei, você sabe que a banda... Não lembro. Você sabia que tem um álbum que mostra isso? E fiz um gancho do álbum com uma história. Perfeito. Aí ele olhou, é? Falei, tá, papapá. Ele, como você sabe? Aí eu falei, não, porque quando você me falou, eu fiquei curiosa. O que eu fiz? Eu validei a fala dele, dei um lugar da fala dele no meu mundo. Sim. E fui lá e comecei a conversar. Aí, e foi assim. Ele começou a se abrir. Conversou um pouquinho, voltou. Tá.
E na outra, eu trouxe mais uma coisa. Eu falei assim, você sabia que eles fizeram um show em tal lugar? E você sabia que esse lugar, uma vez eu fui e comecei a contar uma coisa minha para ele. Uma coisa X. Aí, na terceira vez que eu fiz isso, ele tirou um fone. Ó. E aí, ele começou a trocar e começou a conectar. Fiz isso umas 6 vezes, a gente começou a engrenar com esse assunto, ele tirou os 2 fones. Bom, fizemos um trabalho de 5 anos de processo, paramos o processo por questões X ali, nada muito relevante, e depois de anos, esse menino me viu nas redes sociais, me mandou uma mensagem, você lembra de mim? Que Eu legal. era aquele menino que entrava ouvindo música na sua sessão e não queria de jeito nenhum fazer terapia. Hoje eu tô aqui namorando, tô muito feliz e eu lembro tudo que você me falou, tudo que a gente trocou foi muito importante para mim. Que legal. Eles prestam atenção, né? Que Não, às vezes isso é só um exemplo que às vezes a gente acha que não tem jeito de conectar, Sim. mas que a conexão ela vai além do que a gente imagina, mas ela recruta de nós a paciência. Sim. E é nas pequenas coisas, Isso. né? Então, Onde eu posso fazer um movimento que eu vou conseguir chegar naquela pessoa, que talvez não seja no caminho que eu gostaria, mas no caminho que é possível. E sempre que ele vai é me olhar e possível. vai prestar atenção. Sempre é possível. É que a gente precisa enxergar o outro. sim. Não, é aquela história de que, às vezes, todos os meios que eu já pensei, eles não cabem ali. Mas talvez eu não tenha que usar os meios que eu pensei para me conectar com aquele filho, mas com os meios que a gente vai construir juntos. Entende? Perfeito. Isso é Animal. muito importante. Baita case. Case Case de sucesso. Que legal, É. que legal. Sim. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!